Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim, vocês, família, todo mundo com saúde e paz. Estamos aqui para mais uma aula, né? Uma aula da nossa disciplina de estatística. Espero que vocês possam estar acompanhando aí com os nossos materiais, tirando as suas dúvidas via fórum, conversando entre si, porque isso é importante, a interação entre vocês, para que vocês possam ter um bom desempenho na nossa disciplina. Tá bom? Pessoal, nós vamos hoje também trabalhar agora com a disciplina, um conteúdo que também é um conteúdo importante, que você consegue dar alguns diagnósticos, analisar, dar algumas posições ou alguma referência, né, de dados a partir do que nós vamos trabalhar nessa aula. O que queremos trabalhar nessa aula em específico? Estaremos trabalhando com as medidas de assimetria. Aí vamos trabalhar o coeficiente de assimetria, o coeficiente de Pearson, e vocês vão ver também que é muito tranquilo. Só que para trabalhar, ou para que a gente possa identificar essa assimetria de uma distribuição, o que nós precisamos? Das ferramentas que nós já estudamos até agora, média, moda, mediana, desvio padrão. Então, nós vamos precisar utilizar das medidas de posição e medidas de dispersão já estudados em aula anterior. Beleza? Então, vamos lá? Pessoal, é muito tranquilo. O conteúdo dessa disciplina, se você começa a entender o seu entendimento desde as primeiras aulas, lá quando você começa a analisar qual é o objetivo de se tratar dados de forma estatística, quais são os tipos de medidas, qual que é a importância, o que significa cada uma delas, vocês vão ver que a estatística vai caminhando de maneira bem tranquila. Mas para isso é preciso um estudo contínuo por parte de vocês. Tá bom? Vamos lá? Para hoje de medidas de assimetria. E o que seriam essas medidas de assimetria? Medidas de assimetria é você analisar uma distribuição de frequência quanto à sua variação, a sua dispersão, tá? Em relação a uma amostra ou uma variável e outra. Muito tranquilo. E para isso precisamos de quem? Média, moda, mediana, trabalhar com desvio padrão. Muito tranquilo mesmo porque são ferramentas que vocês ou que nós já estudamos aqui, tá bom? Então, a simetria, quando você pensa na medida de simetria, né, o que você pode tirar de ideia? As medidas de simetria possibilitam analisar uma distribuição de acordo com a relação entre suas medidas de moda, média e mediana, quando observadas graficamente ou analisando por valores. A assimetria dá para você visualizar ela, dependendo da sua intensidade, visivelmente a partir de gráfico. Mas há momentos que você só consegue avaliar isso mesmo através dos cálculos, né? Ou dos cálculos estatísticos, dos cálculos algébricos, tá ok? Mas é muito tranquilo. Vamos lá. Uma distribuição é dita simétrica quando apresenta o mesmo valor para média, moda e mediana. Então, quando você vê quando você analisa uma distribuição e você vê que ela é simétrica, média, moda e mediana, que são medidas de posição, elas têm o mesmo valor, tá? Se esses valores mudam, ou seja, são diferentes, automaticamente essa medida sua, ou essa análise que você está fazendo, ela deixou de ser simétrica, ela passa a ser assimétrica. Então, é dita assimétrica quando essa igualdade não ocorre. Bom, mas pensando graficamente, pessoal, um gráfico como esse que está sendo mostrado aí. Nesse gráfico, está vendo que, se você pensasse lá numa função do segundo grau, pensando numa parábola, o que acontece? Você tem lá uma parábola, que é a função do segundo grau, e se vocês lembrarem bem das aulas de matemática de vocês vão ver que tinha lá um eixo de simetria, que esse eixo de simetria quer dizer o quê? Dividia a região do seu gráfico de uma função do segundo grau em duas partes iguais. Então, essa parte aqui é igual a essa parte aqui, ou essa região. Então, é dito simétrica. Só que para isso acontecer, se você pegar e calcular média, moda e mediana dessa distribuição, você vai ver que elas vão ser iguais. Então, quando você tem um gráfico que você verifica que ele é bem homogêneo, então ela é classificada como uma distribuição simétrica, ou possui uma simetria, né? Quando você olha que o seu gráfico está mais deslocado para a direita, tá vendo aqui, ó? Está mais deslocado para a direita, então esse gráfico seu, ou esses dados,
você diz que esses dados eles são assimetria à direita ou assimetria positiva. Aí você pode classificar dessas duas formas. E quando isso acontece, quer dizer que a moda é menor do que a mediana e é menor do que a média. Veja que nós precisamos analisar os valores, os cálculos dessas grandezas, dessas medidas, nós já fizemos aí em aulas anteriores. Logo, se você olha que seu gráfico está deslocado para a direita, assimetria direita positiva. Se ele estiver deslocado para a esquerda, assimetria à esquerda, ou então assimetria negativa. E quando isso acontece, o que acontece? Ó, você tem que a média é menor do que a mediana, que é menor do que a moda. Beleza? Então, classificar uma assimetria não é complicado. Basta você calcular essas grandezas, tá? Gelson, mas se eu tiver o gráfico, posso dar o resultado pelo gráfico? Tem que tomar muito cuidado, tá? Porque, às vezes, o deslocamento... Pensando nesse primeiro gráfico aqui, tá, pessoal? Pensando no primeiro gráfico, tá? Ó, pode ser que o deslocamento desse gráfico aqui, para a direita ou para a esquerda, seja imperceptível ao seu olho. Mas quando você calcula as grandezas, isso lhe dá uma resposta diferente daquilo que você está vendo. Então, por isso que eu sempre falei para vocês, vou trazer isso sempre. Graficamente, você tem uma visão, tá? Quantitativamente, você só pode afirmar se você fizer ou realizar os cálculos pertinentes, tá bom? Bom, mas vamos lá. Medida de simetria. Para ter um parâmetro quantitativo, para que serve, né? Para termos um parâmetro quantitativo a respeito da simetria, basta fazermos a diferença entre moda e média. Na verdade, só para você identificar. Você não precisa nem usar a mediana, porque se você voltar aqui atrás, ó, tá vendo que a mediana, ela tá sempre, vou usar um termo não muito correto, no meio da moda e média. Então, a mediana é alguém importante? Com certeza, no coeficiente de assimetria ela vai ser fundamental. Mas para você classificar a assimetria, se ela é simétrica ou assimétrica à direita ou à esquerda, ou positiva ou negativa, basta simplesmente você conhecer média e moda. Só pela média e moda você já classifica. Então, se você tiver média menos moda e esse resultado, tá, for igual a zero, então quer dizer que a sua distribuição é simétrica. Tá? Se média menos moda for igual a zero, então só pode ser zero, porque média é igual a moda. Se a mediana está entre as duas, automaticamente a mediana também tem que ser igual à média e à moda, né? Se você calcular média menos moda e der positivo, der um valor positivo, você vai ter uma simetria positiva. Nesse caso, média menos moda é menor do que zero, tá vendo? Então, a simetria é negativa. Se a média menos moda for maior do que zero, a simetria é positiva. Tá vendo que é tranquilo classificar isso aí? Não tem dificuldade nenhuma para fazer isso. Bom, pensando nos exemplos aqui, veja, eu tenho 3 distribuições. Distribuição 1, 2 e 3. Vamos verificar se essas distribuições são simétricas ou se são assimétricas. E se são assimétricas, se é positivo ou negativo, ou se é direita ou esquerda, né? Lembra? Positiva e direita, negativa e esquerda é a mesma coisa, tá? Claro, eu não vou fazer os cálculos, porque nós já fizemos esses cálculos inúmeras vezes anteriormente. Para a primeira distribuição, eu tenho, olha só, média 175, mediana 175, moda 175. Aqui, pessoal, já calculei o desvio padrão que nós vamos fazer, ou vamos precisar desses cálculos em algum momento para frente, tá? Beleza. Vou na segunda. Média 178,85, mediana 185,25 e moda 185. E a terceira, média 171,15, mediana 168,75 e moda 165. Tá vendo que eu calculei também o desvio padrão aqui, tá, pessoal? Lembra que o desvio padrão nós já realizamos esses cálculos, mas fizemos anteriormente nas nossas aulas. Beleza, vamos classificar agora? A primeira, quando eu faço a relação média e moda, na primeira, média menos a moda, deu 175, ó, menos 175 deu zero. Então, quer dizer que a distribuição é simétrica. Se você montar o gráfico, vai ser algo bem simétrico, né? Parecendo uma parábola
a concavidade de uma função de segundo grau. Quando você pega média menos moda da segunda, média menos moda, 178,85 menos 185, você tem uma simetria negativa, ou seja, ela vai estar deslocada para a esquerda, o seu gráfico. E se nós pegarmos a terceira, média menos moda, o que aconteceu? Média menos moda deu 171,15. Menos 165 deu uma simetria positiva. Então, ele está deslocado para a direita. E o que vai acontecer, pessoal, a gente vai ver logo agora, é que aqui você classifica a sua simetria. Se é simétrica, se é assimétrica à direita ou positiva, ou se é assimétrica à esquerda ou negativa. Agora, o interessante é que quando você classifica ela aqui, e você classifica pelo sinal que deu, né? Deu menor, deu negativo, então a simetria negativa. Quando nós calcularmos o coeficiente de assimetria, o coeficiente inverso, a gente vai fazer logo em seguida, porque aqui você está identificando qual é o tipo de assimetria, classificando. E agora nós vamos calcular a intensidade da assimetria. E para isso nós vamos calcular o seu coeficiente, tá? Então, o coeficiente de assimetria ou coeficiente inverso, como é que eu posso calcular ele? Também é muito simples. Eu preciso, para calcular o coeficiente de assimetria, olha só, são grandezas que nós já calculamos. Preciso de quem? Preciso da média. Nós já calculamos média aí em outras aulas. Cálculo da mediana. Calculamos mediana também em outras aulas. E calculamos também o desvio padrão. Então, a assimetria é dada por essa equação. Pessoal, só lembrando que em algumas literaturas, em vez de vir assimetria dada por AS, pode vir por outros símbolos, tá? É só você ler o contexto do livro, do artigo que você estiver trabalhando, ok? Pessoal, qual a intensidade, qual a relação nós temos? Se você tiver uma assimetria, ou o modo da simetria estiver entre 0,15 e 1, ela é uma simetria moderada. Então, existe uma simetria, mas uma simetria moderada. Agora, se você calcular o modo da simetria e ela der maior do que 1, o modo, aí é uma simetria forte. Ou seja, existe uma variação muito grande, né? Seja para a direita, para valores maiores ou menores do que a mediana ali, tá? Lembra que a mediana está no centro, né? Exemplo, veja, daquele que nós calculamos anteriormente, aquele exemplo lá atrás, que eu tinha feito com vocês aqui, ó, que está aqui calculado. Lembra que eu falei para vocês que nós íamos precisar do desvio padrão? Tá aqui, ó, são esses mesmos quadros aqui, ó, tá ok? Então, vamos verificar agora o coeficiente de assimetria. Nós já vimos, ou nós verificamos lá, que a primeira foi simétrica, a segunda, ela foi o quê? Ela foi assimétrica, só que negativa, né? E a terceira foi assimétrica, positiva. Então, nós vimos isso aqui. Vamos calcular o coeficiente de Pearson ou o coeficiente de assimetria de cada um? Veja, calculando aqui, pessoal, vai ser 3 vezes a média menos a mediana sobre o desvio padrão, que é 10. Bom, como a média e a mediana são iguais, vai dar 3 vezes 0, que dá 0. Olha só, a simetria, quando a distribuição é simétrica, que você fez lá, média menos moda deu 0, se você calcular o coeficiente de assimetria também vai dar 0. Agora, olha, veja que o segundo exemplo deu assimetria negativa. Quando nós calculamos o coeficiente de assimetria, ó, média menos 178,5, menos a mediana, que é 181,25, dividido pelo desvio padrão, que é 9,5. E aí, resolvendo na calculadora, vocês batem aí para conferir, veja que deu menos 0,75. Assimetria à esquerda. Então, se é assimetria à esquerda ou assimetria negativa, o coeficiente de assimetria também tem que ser negativo. Ok? Ó. Agora, o terceiro não deu positivo, assimetria à direita. Quando nós calculamos o coeficiente de assimetria, deu 0,75 positivo. Então, assimetria à direita ou positivo. Quando você olha as duas assimetrias, tanto à esquerda quanto à direita, o que acontece, pessoal? Acontece que, veja, quando você vai classificar, ela está sendo uma assimetria o quê? Se você tiver entre 0,15 e 1,
ela é uma assimetria moderada. Então, tanto o segundo exemplo como o terceiro aqui, ele tem uma assimetria moderada. Tudo bem? Tudo tranquilo? Viu aí, pessoal, que é muito fácil se calcular a simetria? Basta você calcular, para você verificar a simetria, calcular média e moda, você já tem, ou você classifica a sua simetria. Média menos moda, ela deu negativo, assimetria à esquerda. Deu positivo, assimetria à direita. Ela deu zero, a distribuição é simétrica. Calcular o coeficiente de assimetria. Quem que você precisa? Da média, da mediana e do desvio padrão. Se a sua simetria lá na classificação média menos moda deu positivo, ou seja, simetria à direita, quando você calcular o coeficiente de assimetria ou de Pearson, também vai dar uma simetria à direita, porque o seu coeficiente de assimetria vai ser positivo. Beleza? Viu aí que é tranquilo, pessoal? Então, o que vocês têm que fazer? É simplesmente exercitar os conceitos que nós vimos nas aulas anteriores. Vamos ver um exemplo aqui? Veja, duas marcas de veículo pretendem comparar o desempenho de seus modelos populares. Para isso, a marca A selecionou 55 veículos de sua produção e fez um teste de consumo. A marca B usou uma amostra de 65 veículos e também realizou o mesmo teste, mesmos padrões, tudinho. Os dados em quilômetros por litro de cada marca estão representados no gráfico abaixo e pela tabela seguinte. Então, tem o gráfico aqui que foi feito lá e vem a tabela. Ó, aí a tabela. Aí vem a primeira pergunta. Usando a medida apropriada, qual a diferença? Qual das marcas apresenta o melhor desempenho? Bom, pessoal, para a gente calcular o menor desempenho, lembra que nós podemos calcular o coeficiente de variação, não é? Então, veja, como que nós podemos calcular, né, esse melhor desempenho, né? Então, nós precisamos, vou só vir aqui na nossa equação, tá? Para a gente realizar esses cálculos. Então, veja, quando você vai fazer esse primeiro cálculo aqui, olha só, esses dados aqui, pessoal, são os mesmos que estão aqui, tá ok? Então, ó, calculando então, para você verificar qual que é a média, né, usando a medida apropriada, qual que tem o melhor desempenho. Então, eu vou calcular os coeficientes de variação de cada um. Coeficiente de variação, não coeficiente de assimetria, tá? Que a gente vai fazer esse cálculo agora. Bom, coeficiente de variação nada mais é do que o quê? Desvio padrão dividido pela média multiplicado por 100. Pessoal, como nós já realizamos esses cálculos de desvio padrão, média anteriormente, eu já vou colocar aqui, claro, vou indicar para vocês como foram calculados, depois vocês conferem aí na calculadora com vocês. Então, eu preciso de desvio padrão. Veja, para calcular o desvio padrão, nós vimos que nada mais é do que o quê? A raiz quadrada da somatória dos desvios médios vezes a frequência, dividido pela somatória da frequência menos 1. Aqui eu estou calculando de uma amostra, não da populacional, tá? Beleza? Lembra qual é a diferença desvio padrão populacional e amostral? Populacional você calcula de todo. Amostral você retira ou você trabalha com menos uma variável. Beleza? Bom, aí esse cálculo aqui é para calcular quem? Média. Quando você realiza esses cálculos e calcula o desvio padrão, buscando os valores aqui, pessoal, para utilizar nisso daqui, ó, nessa equação, tá tudo prontinho aqui, ó. Tá tudo pronto aqui, ó. Na marca A, quem é a somatória, ó? Quem é essa somatória aqui dos desvios médios vezes a frequência? Tá aqui, ó. Deu quanto? 21,6. Então, você teria raiz de 21,6, ó. Tá aqui. Esse aqui é o desvio padrão de A, tá? Ó. Isso daqui, dividir, ó, essa raiz quadrada aqui, ela vem até embaixo, né? Dividido por quem? Pela somatória das frequências. Qual que é a frequência da marca A? A frequência da marca A é 55. Como eu estou trabalhando com amostral, então vai ser 54, dividido por 54. Ó. Tá? Então, quando você
resolve isso daí, veja que o desvio padrão está aqui, prontinho, ó. 0,627. Mas nós precisamos também da média de A. Aí nós calculamos a média. Quem que é a média? É a somatória das frequências de A vezes a sua variável. Então, frequência de A. Então, isso aqui ficou, ó, 9 vezes 7,9, 9 vezes 9,7. Então, você vai ter esse 87,3. Então, pegamos a somatória aqui, ó. Que está aqui, ó. Tá vendo? E dividimos pela somatória das frequências de A, que foi 55. Então, a média de A é 10,5, o desvio padrão é 0,627. E aí eu calculo o coeficiente de variação, né? Da mesma forma, pego aqui agora, ó, vou pegar na média de B, é a somatória da frequência multiplicado pelas variáveis, que deu 681,3, dividido pela somatória das frequências, que é 65. Deu um total de 10,5. Desvio padrão, nós fizemos o mesmo critério, né? Olha só, somatório dos desvios quadrados multiplicado pela frequência de B, deu 20. Dividido por quem? Por 64. Por que 64? Porque eu estou calculando um desvio padrão amostral, não é 65 que eu vou usar. Deu quem ali, pessoal? Deu aí os 10,5, beleza? Ou, na verdade, o desvio padrão amostral deu 0,555. E agora eu vou calcular os coeficientes, né? O coeficiente de A, da marca A, do automóvel A, né? Ou da marca A, deu quanto? Ficou a média aqui, o desvio padrão, que é 0,627 dividido por 10,5, multiplicado por 100, deu 5,97. Da marca B, deu 5,24. E aí, qual é o mais eficiente? O mais eficiente é aquele que tem o menor coeficiente de variação. Tá? Nesse caso, o menor coeficiente de variação. Então, quer dizer que o veículo B é o melhor ou está mais econômico, vamos pensar assim. Tranquilo? Beleza, mas lá no exemplo, tinha pedido para calcular, verificar qual que é a marca mais apropriada. Nós já fizemos até uma revisão da aula passada, só nesse exemplo. Mas vamos calcular agora. Classifica a distribuição do desempenho independente da marca, então, de tudo, A e B junto, quanto à sua simetria. Então, veja, essa é a mesma tabela que está lá anterior, só que para a simetria, o que nós precisamos? Nós precisamos calcular a média, a mediana e o desvio padrão. Só que agora é independente da marca, então nós vamos calcular de todo mundo. Então, agora, o que vai acontecer? Essas frequências aqui, elas vão virar uma só, vai somar, ó. Então, agora não tem marca A, marca B, eu tenho uma marca só, vou trabalhar como se fosse uma marca só. Então, a minha frequência absoluta agora passou a ser quem? 24, nessa primeira classe, 25 na segunda, que é 18 mais 7, e assim eu fui fazendo. E aí, é claro, se você somar a soma aqui, 55 com 65, deu 100. Ah, quem é essa coluna aqui? Essa coluna é a frequência absoluta acumulada. Por que você calculou isso aí, professor Joel? É porque lembra que na mediana, e nós vamos precisar calcular a mediana, precisa da frequência acumulada anterior? Então, eu já vou representar. Mas não quer dizer que seja obrigado a vocês fazerem. Bom, mas para calcular o desvio padrão, eu ainda tenho que calcular a somatória do desvio médio vezes a variável. Não é isso? E aí eu tenho que fazer o seguinte. Bom, calculando a mediana primeiro, vamos por etapas, né? Mediana. Quando eu pego 120, que é a somatória de todas as frequências, divido por 2, vai dar 60. Onde é que está a minha classe? Onde está a minha variável de posição 60? Quando eu venho na frequência absoluta acumulada, ó, 24, tem na primeira, não me serve, 60. Se eu somar com a segunda, foi para 49, ainda não me serve. Se eu somar com a terceira, deu 81. Opa, então essa aqui é a minha classe da mediana, ó. Essa aqui é a minha classe da mediana. Aí eu vou usar a equação da mediana, limite inferior da classe da mediana, né? Quem que é o limite inferior? Opa, desculpa, pessoal, é essa de cima aqui, né? Eu risquei aqui, olha só, perdão, tá aqui, é a de cima aqui, a mediana, tá? Então, ó, quem é o limite inferior? 10,3, tá aqui, ó.
Quem é essa? É o resultado disso aqui? É o 60, que foi o 120 dividido por 2. Está aqui. Quem que é essa fonte? É a frequência anterior à classe da mediana. Se a classe da mediana é essa, a acumulada anterior vale quanto? Ó, 49. Tá aqui. Então, veja que nós já estamos fazendo até uma revisão das aulas anteriores. Vezes a amplitude da classe. Quem que é a amplitude da classe, pessoal? Da 0,4. Dividido pela frequência. Essa classe, ela tem uma frequência igual a 32. Eu lembro que é a soma das duas marcas. Resolvendo isso aí, de maneira na calculadora, vocês vão chegar que a mediana é 10,44. Beleza? Agora falta-nos calcular quem? O desvio padrão e a média. Então, veja, para calcular o desvio padrão e a média, eu tenho que achar, como é uma distribuição com intervalo de classe, eu tenho que achar a variável central. Lembra? Quem que é a variável central? Eu somo as duas, os limites inferior e superior de uma classe. Então, 9,5 com mais 9,4 e dividindo por 2, vai dar o 9,7. E assim você vai fazendo para as demais, chegamos aqui. Como eu preciso calcular a média, lembra, para calcular a média nós temos uma equação de recorrência. Quem é que lembra como é que calcula a média? Então, para calcular a média é a somatória de XC vezes FI dividido pela somatória de FI. Bom, somatória de XC, FI, tá aqui, ó. Cada valor desse daqui, ó, lembra, é esse. Por exemplo, esse primeiro valor é os 9,7 vezes o 24. Quem que é esse segundo valor aqui? É o 10,1 vezes 25, que é a frequência de cada classe. E aí, nós resolvendo, chegamos a 10,48. Calculando o desvio padrão lá pela equação de recorrência. Quem que nós precisamos? Nós precisamos da somatória dos desvios médios ao quadrado multiplicado pela frequência. Quem que é esse valor aqui? O primeiro valor, vamos pensar nele. Como é que eu encontrei esse primeiro valor, hein? E aí é só vocês acompanharem, principalmente as nossas aulas anteriores. Mas aqui também está bem tranquilo, ó. Vou relembrar vocês. Esse cara aqui é variável menos a média. Então, quem que é a variável dessa classe? 9,7. Menos a média, 10,48. Ao quadrado vai dar um valor, vezes a frequência. Quem que é a frequência dessa classe? 24. Então, quando eu pego 9,7 menos 10,48 ao quadrado e multiplico por 24, foi exatamente isso que nós chegamos aqui, ó. 14,6016. E aí, resolvendo os outros cálculos para baixo. Bom, feito isso daí, o que eu preciso? Só que no desvio padrão eu preciso da somatória. Então, eu vou somar todos esses elementos aqui, ó. Quando eu somei todo mundo, olha quem deu. 41,552. Tá aqui, ó. Dividido pela somatória da frequência, 120. Quando eu resolvi, deu 0,58. Então, agora eu tenho todos os dados para calcular o meu coeficiente de variação, né? Ou a minha assimetria, o meu coeficiente de assimetria. Desculpa, aqui não é o coeficiente de variação, é o coeficiente de assimetria, o coeficiente de Pearson. E aí nós vamos substituir, ó. Então, 3 vezes a mediana, vezes a média, né, que é 10,48, menos a mediana, que é 10,44, sobre desvio padrão. Resolvemos, deu quanto? 0,21. Bom, se deu 0,21 é porque essa distribuição, se deu positivo, porque a distribuição é assimétrica positiva ou assimétrica à direita, né? Então, se você tivesse um gráfico, você ia ver um deslocamento para a direita. Beleza, pessoal? Viu aí que é tranquilo? Então, o que é interessante para vocês? Vou reforçar sempre. É sempre bom vocês estarem revisando as aulas anteriores. Por quê? Porque a estatística é uma sequência. Tá joia? A estatística é uma sequência. Tá ok? Pessoal, fica aí um abraço para vocês, tá? E até a nossa próxima aula.